Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Guto Ferreira abre o jogo e expõe motivos para recusar o Gigante da Colina. O treinador se preocupou em ser transparente com o torcedor vascaíno. Assim que Lisca saiu do comando do Gigante da Colina, o nome de Guto Ferreira foi ganhando força para assumir o Vasco. O nome do ex-treinador do Ceará chegou a ficar entre os mais cotados. Porém, depois de o clube Cruz Maltino assinar com Fernando Diniz, Guto abriu o jogo e revelou que foi procurado pela direção de São Januário, mas declinou do convite. Em entrevista à Rádio Mix 770 AM de Limeira, São Paulo, o técnico explicou os motivos da recusa da oferta vascaína. Abre aspas, a Série B está muito curta, então a gente achou que não adianta a gente ir simplesmente por ser o Vasco. Não adianta eu ir para lá e enganar o Vasco da Gama. Eu tenho que ir para realizar o trabalho, para dar certeza ao treinador de que eu vou conseguir cumprir aquilo que nos estamos tratando aqui com a direção, fecha aspas, disse o técnico. Guto Ferreira ficou no comando do Ceará por mais de um ano e chegou a ser o técnico mais longevo à frente de um clube do Campeonato Brasileiro da Série A, justamente quando Lisca deixou o América Mineiro para assumir o Vasco. Na entrevista em que abordou o flerte com a Colina, o técnico foi sincero em declarar que não estava pronto para o desafio. Abre aspas, o Vasco é um grande clube e você tem que ir para acertar. Se neste momento a sua cabeça não está preparada para o desafio que é o Vasco e o tempo que você tem para encaixar o trabalho, fecha aspas, finalizou o Guto Ferreira falando sobre o Vasco. Mas você, torcedor vascaíno, você concorda aí com a declaração feita pelo ex-técnico do Ceará, Guto Ferreira, sobre o Vasco? Comenta aqui abaixo, deixa sua opinião sobre o técnico. Vasco abre espaço na folha salarial e pode contratar Nenê. Sem espaço no Fluminense, Meia, segundo o jornalista, estaria insatisfeito no clube. De acordo com informações, o Vasco irá investir na contratação de reforços para melhorar sua situação na Série B do Campeonato Brasileiro e buscar o acesso. Um dos nomes que podem ser contratados é o do meia Nenê, do Fluminense. Segundo o jornalista, a diretoria do Cruz Maltino abriu um espaço nas suas finanças e prevê um aumento de R$1 milhão na sua folha salarial para a chegada de 2 ou 3 nomes para serem titulares. Encostado e pouco utilizado por Marcão no Fluminense, o veterano estaria insatisfeito no tricolor e pode ser um dos nomes a saírem em breve. Lembrando que o contrato do camisa 77 com o time do Fluminense termina no fim do ano e o Fluminense ainda não procurou o atleta de 40 anos para renovação e não deve fazer isso. Em baixa no Fluminense, nas últimas semanas o nome de Nenê foi especulado no Vasco, que disputa a Série B do Brasileirão. A princípio, a diretoria Cruz Maltina levou o nome do atleta ao técnico Lisca após campanha da torcida pela sua volta, mas o treinador rejeitou a ideia. Entretanto, Lisca pediu demissão esta semana e quem assume agora a equipe é Fernando Diniz. O novo treinador chegou a trabalhar com Nenê no Fluminense por pouco tempo, em 2019, antes de ser demitido. Nenê atuou pelo Vasco entre 2015 e 2018 e ajudou na campanha na segunda divisão em 2016, quando o Cruz Maltino conseguiu o acesso. Mas e aí, torcedor vascaíno? Na sua opinião, você acha aí que Nenê seria titular nesse atual elenco do Vasco comandado agora pelo técnico Fernando Diniz, que busca o acesso para a Série A? Comenta aqui abaixo, deixa sua opinião nos comentários se você acha que Nenê seria titular ou não nesse atual elenco do Vasco. Fernando Diniz comandou o primeiro treino pelo Vasco. Fernando Diniz começou neste domingo a trabalhar para colocar o Vasco nos trilhos.
o técnico comandou o primeiro treino pelo Gigante da Colina, com foco em recuperar o clube carioca e arrancar rumo à Série A. Na manhã deste domingo, Fernando Diniz se apresentou ao novo clube e já iniciou os trabalhos. O técnico conversou com o elenco e funcionários e apontou que confia em buscar o objetivo de voltar à elite no Brasileirão. Depois, Diniz comandou atividades físicas e técnicas em campo reduzido e também fez um trabalho tático em campo aberto no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. Ele contou com a ajuda do preparador físico Wagner Bertelli e dos auxiliares Eduardo Zuma e Ian Razeira, que chegaram ao Vasco junto com o treinador. Diniz tem mais 3 dias de treinos até a estreia pelo Vasco. Na quinta-feira, o time enfrenta o CRB às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada da Série B. De cara, uma decisão para o técnico, que se trata de um adversário direto na briga pelo G4. Com o pedido de demissão de Lisca, o Vasco aposta as fichas em Diniz. Agora, o Gigante da Colina está na 10ª colocação com 32 pontos, 8 a menos do que o CRB, quarto colocado. Foi iniciada a era Fernando Diniz no Vasco na manhã deste domingo. O treinador chegou por volta das 8 horas ao CT Moacir Barbosa, onde foi recepcionado pelo presidente Jorge Salgado e pelo executivo de futebol Alexandre Pássaro. Antes de comandar o treinamento, Diniz, diante dos comandantes do futebol e de sua comissão técnica, reuniu os atletas à beira do gramado e teve um longo papo com eles. Em seu discurso, apesar das dificuldades demonstradas pela tabela, mostrou confiança no acesso. Terminada a conversa, o treinador de 47 anos foi ao gramado ao lado dos auxiliares e comandou trabalhos físicos e técnicos em espaço reduzido. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.